Você acorda, você faz um café e a primeira coisa que você quer é uma boa notícia. Aquela dada com credibilidade e imparcialidade. Então, tá feito. Café com Notícia, trazendo as primeiras e principais notícias do dia. Café com Notícia. Café com Notícias está no ar. Aqui Lindomar Galeano. E a partir de agora você acompanha as principais notícias. Café com Notícia. É você bem informado. Celular e sala de aula. A mistura combina? Sim, quando usada em alguns contextos, não quando em excesso. E quem diz isso é um relatório da Unesco, divulgado em 2023, sobre o uso de tecnologia em sala de aula. Ou seja, o que a gente aprendeu com a pandemia de aliar internet e conteúdo escolar, agora precisa ser equilibrado. Na falta de uma definição geral, tem muita escola por aí estabelecendo as próprias regras. Pode celular só no intervalo ou no final da aula, pode quando for fazer alguma pesquisa específica ou não pode de jeito nenhum. E aí o aluno se vira para dar o seu jeitinho, o que atrapalha a dinâmica da aula. Os alunos se distraem, não prestam atenção, estão viciados na tela, né? Você perde ali um bom tempo da sua aula pedindo para o aluno tirar o fone, desligar o celular. Essa é a Fabiana Martins, supervisora pedagógica em Brasília. Mas esse problema não é exclusivo da escola onde ela trabalha, não. Tanto é que a Câmara dos Deputados analisa um projeto que proíbe o uso de celulares e tablets durante a aula, nos intervalos ou no recreio. Na educação infantil e nos primeiros anos da educação básica, o projeto proíbe até que as crianças levem o aparelho para a escola. Já os mais velhos podem levar, mas não podem usar. E dentro de sala, uso monitorado, só para fins pedagógicos ou didáticos. A iniciativa acompanha o que já é feito em outros países. Na França, quem tem menos de 15 anos não pode usar aparelhos eletrônicos na escola. Na Grécia também não. No Canadá até pode, mas só para fins educacionais ou emergências. E no Reino Unido, celular banido em várias localidades. Aqui no Brasil, a luta de pais e adultos responsáveis deve ser grande. Luísa Polejac, mãe da Cora, diz que deu o celular para a filha para ter uma forma de contato com ela, mas é contra o uso dele em sala de aula. A gente está num momento que o celular é a vida da criança, né? E se a gente não souber dosar isso pode dar muito problema no futuro. Questão de desenvolvimento, até de socialização. E olha que a Cora, mesmo com 10 anos, já é bem consciente. Eu não uso muito ele pelo fato que falam que vão proibir. Eu só uso mesmo pra minha van. Eu não uso meu celular na escola, essas coisas. Eu só vi uma vez na minha escola, uns meninos estavam com um celular no recreio. Eu achei isso meio que inapropriado, porque pelo que eu sei, o celular pode ser usado quando já acabou a aula, quando a gente está lá fora. Mesmo assim, se a proibição começar a valer, a mãe dela já sabe que vai ter reclamação. Ah, vai, mas aí o que você há de fazer, né? Eu acho que dessa forma, eu acho muito mais fácil até. Aí a gente vai dosando com o tempo e vai, né, tentando mostrar o tanto que isso vai ser benéfico no futuro. Não uso na escola, né? O projeto foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara e agora precisa ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Depois ainda vai passar pelo Senado antes de virar lei. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. O uso de celulares em sala de aula pode trazer impactos negativos na aprendizagem dos estudantes da educação básica. A afirmação foi feita nesta terça-feira pelo presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, Ricardo Tonassi Souto. Ele foi um dos convidados da audiência pública sobre o uso dos aparelhos nas escolas, realizada na Comissão de Educação do Senado Federal. A partir do dado de 14 países, fica razoavelmente evidenciado que estar próximo de um aparelho celular é fator de distração e que ele reforça a percepção de que os equipamentos por si só, sem mediação pedagógica no cotidiano escolar, eles não produzem efeitos positivos e podem ter impactos negativos na aprendizagem e nos processos de escolarização.
Segundo Ricardo Tonassi, os professores no Brasil também se sentem despreparados para dar aulas usando tecnologias. Então, o uso pedagógico, em geral, fica de lado. E juntando isso às desigualdades no acesso a aparelhos e à internet em diferentes regiões do país, inclusive entre escolas públicas e particulares, a tendência é proibir. Já a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, disse que a proibição pode entrar na lista de leis que não vão pegar. De acordo com ela, o Distrito Federal, por exemplo, tem lei proibindo o uso nas escolas desde 2007, mas não se sabe se de fato está sendo seguida. E pesquisas mostram que 93% das crianças e jovens de 9 a 17 anos já acessam a internet e 98% via celular. Então, para a Patrícia Blanco, é melhor que as famílias e as escolas eduquem para essa realidade, inclusive como prevê a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A pessoa que não é letrada, que não sabe identificar um conteúdo, que não sabe se colocar corretamente, que não sabe se proteger de golpes, por exemplo, ela está suscetível a cair em desinformação, a ser vítima de discurso de ódio, de jogos online. Você pode regular o uso do celular, mas você tem que educar para o uso. Se regular é preciso, educar é urgente. O requerimento para audiência pública foi apresentado pelo senador Flávio Arnes para debater o tema da educação midiática, com ênfase no uso dos aparelhos celulares dentro das escolas. Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação já aprovou em outubro um projeto que proíbe o uso do telefone celular em escolas públicas e particulares, inclusive no recreio e nos intervalos entre as aulas. Agora a proposta aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Se aprovada, segue para análise do Senado Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. A audiência pública